Todo mundo comigo? Estão me ouvindo bem? Vamos começar aqui então. Olha só, essa primeira questão aqui é uma questão da FGV e ela é sobre pessoas jurídicas. Lembrando que quando a gente inicia o primeiro bimestre do Direito Civil, é muito importante a gente se concentrar nas pessoas para depois a gente passar para os bens. Então, primeiro a gente viu pessoas naturais, somos nós então, pessoas que naturalmente existem, e vimos também as pessoas jurídicas. Enquanto as pessoas naturais, para ter personalidade, precisam nascer com vida, as pessoas jurídicas, para terem personalidade, precisam ter um ato constitutivo registrado. Então, essa é a diferença do nascimento das pessoas naturais e das pessoas jurídicas, certo? Vamos ver aqui, então, essa primeira questão da FGV, uma banca muito boa para concurso, gente. Para quem gosta de concurso, a FGV tem que ficar de olho. Então, em matéria de pessoas jurídicas, é correto afirmar que: letra A, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Aonde está o rol de pessoas jurídicas? Artigo 44. Ah, sim, gente, uma outra coisa. É essencial que vocês acompanhem essa aula com o Código Civil em mãos. Tá? Se não for em mãos, tem que estar num PDF aí. Por quê? Porque você já vai grifando todos os artigos que você precisará usar eventualmente na prova. E aí chega na hora da prova, acha rapidinho, né, o artigo. Então, vocês vão lá para o artigo 44, nós vamos ver quem são pessoas jurídicas e vamos ver se os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Então, artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado. Em matéria de pessoas jurídicas, né, ele fala, mas é que aqui no 44 ele fala assim, são pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 1, as associações. 2, as sociedades. 3, as fundações. 4, organizações religiosas. Aí 5, partidos políticos. Então, ó, partidos políticos me parece que sim, né? Empresas individuais de responsabilidade limitada, que são as EIRELIs. Vamos ler as demais alternativas para a gente ver se tem alguma pegadinha, porque aparentemente está fácil demais, né? Letra B. A fundação poderá ser constituída para fins econômicos. O artigo 62 do Código fala sobre as fundações e ele diz assim, ó, no seu parágrafo único: a fundação somente, então ele restringe, somente poderá constituir-se para fins de assistência social, cultural, educação, saúde, segurança alimentar, defesa e preservação do meio ambiente, pesquisa científica, promoção da ética, cidadania e atividades religiosas. Então, nós não vemos aqui, dentro do rol do artigo, do parágrafo único do artigo 62 do Código Civil, incisos 1 a 10, a possibilidade de fundação poder ser constituída para fins econômicos. Então, aqui está o erro da letra B. Lembrando, gente, esse arquivo, com todos os rabiscos e anotações que eu fizer, vai para o AVA. Terminando a aula, eu já abro o AVA e já coloco ele lá, tá? Para que vocês possam consultar depois, com essas anotações. Então, aonde está a Tainara? Ela não pode ser para fins econômicos. Ela sempre tem que ter essa finalidade aqui. Senão, ela está desvirtuando a finalidade da fundação. E lembre que as fundações, elas são fiscalizadas pelo Ministério Público, artigo 66. Então, se alguma fundação estiver se aproveitando do seu papel, da sua posição, para ter fim lucrativo e econômico, ela poderá ser fechada, algo poderá acontecer com seus administradores, eles poderão responder, tá? Então, nem de certa forma a gente pode imaginar que uma fundação teria essa finalidade. A finalidade dela é sempre não ter lucro. Ela é sempre sem fim lucrativo. Ela tem que, essas finalidades aqui, né, os fins dela são esses aqui, do inciso 1 ao 9 do artigo 62, parágrafo único. Dentro desses, do exercício dessa atividade, eles podem até cobrar valor e tal, mas toda e qualquer cobrança reverte em prol da própria fundação, beleza? Tá, então aqui, eu vou colocar para vocês aqui o artigo, então, aonde está fundamentada a resposta. Então, parágrafo único, artigo 62 do Código Civil,
incisos 1 a 9, tá? Vai ficar bacana para vocês consultarem depois lá para a hora da prova. Vamos ver a C. As associações são constituídas pela união de pessoas que se organizam para fins econômicos. Vamos ver o artigo 53. Quem está com o código aí, vai no artigo 53, que nós vamos ver o que fala o caput. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. E faltou um não aqui para poder ser verdadeiro, né? Quando tá aqui, esse não que vai estar entre parênteses aqui, é só para dizer que faltou aqui, tá? Não é que tinha um não aqui. Não econômicos, artigo 53 do Código Civil. A letra D diz que a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado se inicia com o respectivo ato constitutivo, independentemente de registro. Gente, isso não é verdade. Precisa sim haver o registro da pessoa jurídica no órgão competente. Então, ó, vamos ver o 45 aqui, ó. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Então, enquanto a personalidade, a existência legal de alguém se dá com o nascimento com vida, a existência legal da pessoa jurídica se dá com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Então, tem que haver registro. Por isso é que ela está errada aqui, porque ela fala independentemente de registro. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, então, artigo 45 do Código Civil. E a letra E diz que nas associações, a exclusão de associado independe de motivação e do devido processo legal. Será que independe, gente, de motivação e devido processo legal? O que vocês acham? Alguém tem alguma opinião sobre isso? Nós já vimos isso na questão, na prova parcial. Uma questão falando sobre isso. Errado também, né? Por quê? Porque precisa haver uma motivação e tem que haver um processo, um procedimento que assegure o direito de defesa e de recurso. Tá? Então, o artigo 57, vamos ler aqui, ó. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa. Então, a motivação, né? Tem que ter justo motivo, justa causa. E de procedimento que assegure direito de defesa e recurso. Então, tem que ter o devido processo legal, nos termos previstos lá no Estatuto. Tá? Então, o problema aqui é tirar a motivação e tirar o processo. É simplesmente dizer que a pessoa pode ser excluída da noite para o dia, sem nenhum motivo. E isso não pode, tá? Então, a alternativa correta é realmente aquela primeira, então, dos partidos políticos. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Dúvidas? Questão número 2. Sobre a extinção da pessoa natural e suas consequências, analise os itens a seguir e marque verdadeiro se a assertiva for verdadeira e falso com F se for falsa. Ao final, assinale a alternativa correspondente. Vamos lá. Primeiro item aqui fala assim, ó. A morte real é apontada no artigo 6º do Código Civil como responsável pelo término da existência da pessoa natural. E aí, o que vocês acham? Verdadeira ou falsa? A morte real é apontada no artigo 6º como responsável pelo término da pessoa natural, da existência. Verdadeira. Pega aqui o artigo 6º, a existência da pessoa natural termina com a morte. Ok? Então, a existência da pessoa natural termina com a morte. É exatamente o que fala aqui o artigo 6º. 2.
A comoriência é prevista no artigo 8º do Código Civil. Dispõe este que, se 2 ou mais indivíduos faleceram na mesma ocasião, não se pode averiguar qual deles morreu primeiro, não se podendo averiguar qual deles morreu primeiro, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Presumir-se-ão, tá? Até aqui tá bem certinho, gente. O principal efeito da presunção de morte simultânea é que, não tendo havido tempo ou oportunidade para transferência de bens entre os comorientes, um não herda do outro. Perfeito, certinha, né? Bem explicadinho aqui o que é uma comoriência. 3. Pode ser declarada morte presumida, sem decretação de ausência, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 3 anos, não, é 2 anos, né? Inciso 2 é 2 anos. Artigo 7º. Inciso 2. Tá errado. Então, qual é a alternativa, gente? VVF, né? Letra B. Terceira questão. Uma prova para concurso de advogado de uma prefeitura lá do Paraná. Em relação aos bens móveis, de que trata o Código Civil, marcar C para as afirmativas certas e E para as erradas, e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá então para a quinta questão. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. E aí, gente, o que o artigo 99 fala disso? Verdadeiro, né? Artigo 99. Oi? Isso. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Certinha. Artigo 82. Próxima, os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de imóveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. E aí, gente? Isso mesmo. Certa. Opa. É C que é para pôr, né, gente? Não é X. Aqui é C, C. As energias que tenham valor econômico não são considerados bens móveis? As energias que tenham valor econômico, inciso 1 do artigo 83, consideram-se móveis para os efeitos legais. Inciso 1, as energias que tenham valor econômico. Então, essa está errada. Ele fala aqui que não são considerados. Então, é a letra A, né? C, C e E. Nós estamos na... Oi? Tá. Segundo aqui dispõe o artigo 84 do Código, todo material que for destinado para ser uma construção, tá? Enquanto ele não for usado naquela construção, então você vai lá na loja de material de construção e compra tijolos. Enquanto eles não forem empregados na construção, eles continuam sendo móveis, tá? Então, tijolo, madeira, que ainda não foi empregado na construção, continuam sendo móveis. Quando eles forem empregados na construção, quando aqueles tijolos virarem casa, parede, aí eles passam a ser imóveis, certo? E readquirem essa qualidade de móveis
as madeiras que foram demolidas de algum prédio. Então, quando essas madeiras, e hoje em dia elas têm um valor inclusive muito importante, porque antes elas eram lixo, hoje elas viraram artigo para a confecção de móveis luxuosos, né, caros. Então, essas madeiras que eram imóveis quando elas estavam lá num prédio, elas foram demolidas, elas voltam a ser móveis, então elas readquirem a qualidade de imóveis. Artigo 84. Ó, vamos ver aqui o 84, ó, tá certo, tá desse jeitinho. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de imóveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Então tá a íntegra aqui do artigo 84. A íntegra. Te ouço. Bom dia, tudo, graças a Deus. Volte sim. V, V e F. Verdadeira, verdadeira e falsa. A última é falsa porque ela fala que é 3 anos após o término da guerra e é 2 anos só. Pegadinha essa. Verdadeira, verdadeiro e falso. Apesar que ela nem tinha alternativa verdadeira, 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 né? Então acho que dava pra... Ficava fácil na prática para responder. Se tivesse uma alternativa ali na 2, verdadeira, verdadeira e verdadeira, às vezes no embalo você vai, né, na hora da prova lá. Imagine uma prova de concurso que você não está consultando o código, né, para olhar que é 2 ou 3 anos. Aí pega o candidato, porque ele esquece, né, gente? É comum a gente esquecer. Vamos lá, quarta questão. Essa questão aqui, número 4, é uma questão também de concurso, dessa mesma banca, né, para advogado. Quanto ao domicílio positivado no Código Civil, assinalar a alternativa correta. Vamos ver a letra A aqui da 4. O que ela fala? O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo ou provisório. Vamos lá para o artigo 70 que fala de domicílio para a gente ver se pode esse provisório aqui. Se tem esse termo provisório. Quem está com o código aí, corre lá no artigo 70 e me fala se o ânimo tem que ser definitivo ou provisório. Não consta o provisório, tá? Então o erro aqui da A é esse. Artigo 70. B. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, mesmo sem intenção manifesta de o mudar. Peraí. E a intenção? Lembra do elemento subjetivo do condomínio? Artigo 74, então, ele fala que muda-se o domicílio, transferindo a residência com intenção manifesta de o mudar. Com intenção. Então, tá? Artigo 74. Você vê que tá tudo no código, né, gente? Oh, meu Deus, pena que o concurseiro não pode usar o código no dia do concurso. É uma pena. Letra C. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde ela é exercida. Artigo 72 do Código. Correto? Artigo 72. E a D fala que se a pessoa exercitar a profissão em diversos lugares, deverá ser eleito um domicílio, parágrafo único aqui do 72. Se a pessoa exercitar a profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio. Então não tem que ser eleito um só, cada um deles será domicílio. Não tem que ser eleito um, não. Então, aqui está o problema dela. Parágrafo único. Artigo 72. Quinta questão, vamos lá.
segundo o Código Civil Brasileiro, são bens públicos dominicais. Vamos lá? Os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, os rios, os mares, as estradas... Não, os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público. Espera só, gente, um minutinho. Vamos ver aqui, então, o artigo 99 do Código, que fala sobre isso. São bens públicos dominicais, né? Ele quer saber dos dominicais. Os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público. Então, me parece que a letra A está correta. Vamos ver as demais. Porque às vezes a gente acha uma pegadinha, né? B. São bens públicos dominicais os rios, mares, as estradas, as ruas e as praças? Não, né? Eles estão aqui no inciso 1 do artigo 99, que diz que são de uso comum do povo. Esses não são dominicais, são de uso comum do povo. Inciso 1, artigo 99. Por que não é a C? Os terrenos e edifícios destinados a serviço da administração pública. O que o inciso 2 fala que eles são? São bens de uso especiais, né? Isso, são do patrimônio do Estado, Tainara. Patrimônio das pessoas jurídicas de direito público. O Estado seria o gênero do qual entrariam as espécies município, estados, União e DF, tá? Perfeito. Então, a C está errada porque ele está falando aqui dos bens de uso especial. Inciso 2 do mesmo artigo 99 do Código Civil. E aí a D, nada a ver, olha só, os estabelecimentos comerciais construídos às margens de rodovias. Sem palavras. Foi só para jogar mesmo isso aqui, para ter uma alternativa. A correta, então, é a letra A mesmo, então, com fundamento no artigo 99, inciso 3. Então, a resposta aqui, artigo 99, 3 do Código Civil. Sexta questão. O ano é 2019, TJ do Amapá, prova de estagiário. São pessoas jurídicas de direito privado. A União, será? União é público, né? Os Estados-membros também são pessoas jurídicas de direito público. Os estados, né? Rondônia, Acre, Roraima, etc. Autarquias também estão ligadas ao setor público. Associações. Essa tá facinho, né, gente? Vocês veem, ó. Como é que tá fácil? Às vezes é fácil, né? Muda. A exigência muda claramente, né? Ano 2018, procurador do município de Várzea Grande, aqui no Mato Grosso. Questão número 7. Os bens públicos... tá pedindo a incorreta, tá, gente? É incorreta. Letra A. Os bens públicos dominicais podem ser alienados ou observadas as exigências da lei. Artigo 101 do Código fala exatamente isso, né? Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas a exigência da lei. Artigo 101. 2. B. Os bens de uso especial são inalienáveis. Inalienáveis. O que é algo inalienável? É algo que não pode ser vendido, certo? Alienar é vender. Enquanto concentram a sua qualificação na forma que a lei determinar. Artigo 100 do Código. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação. Então, a gente tem aqui o artigo 100. C.
Os bens de uso comum do povo podem ser convolados em bens de natureza dominical mediante desafetação. Podem sim, é a mesma coisa aqui, tá, gente? É o mesmo artigo 100. É o mesmo artigo 100, agora ele deixa que você interprete um pouco. Quando ele fala que enquanto conservarem a sua qualificação, ou seja, quando você desafetar esses bens, ele perde essa qualificação. Então, eles podem ser convolados em bens de uso dominical. Tá, é correta também a C. A íntegra, Gisiane, às vezes vem exatamente nos mesmos termos que o legislador usa. Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês, provas assim não tem o código como forma de consulta, né? Então é tranquilo para eles jogarem o texto seco da lei, que a pessoa às vezes não lembra. A letra D é errada porque nós estudamos que o uso comum de bens públicos pode sim ser cobrado. O nome certo dessa cobrança é retribuição. Precisa estar previsto o quê? Precisa estar organizado documentalmente, estatuído, nos termos do ente que for administrar. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo de um zoológico público que cobra entrada. Ele continua sendo público, ele não deixa de ser público, ele é bem público, inclusive ele destinado, né, a uso comum do povo, e alguns colocam até como bens de uso especial. Mas eles cobram. Eles não são convertidos em bens dominicais para que possam cobrar. Tá? Então, o artigo 103 do Código, ele fala, o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído. Então, eles continuam sendo bens públicos de uso comum, conforme estabelecido legalmente pela entidade cuja administração pertencerem. A D está errada porque ela fala que para que haja retribuição, para que haja cobrança, tem que ser convolado em bem dominical, e isso não é verdade. Em lugar nenhum está dito isso. Este, então, é o erro. Essa é, portanto, a alternativa que vocês vão assinalar, tá? O artigo aqui, então, é o artigo 103 do Código Civil. Oitava questão. No tocante à desconsideração da personalidade jurídica, conforme disposto no Código Civil, é correto afirmar. Então, a oitava questão aqui pede a correta em relação à desconsideração da personalidade jurídica. Letra A. O Ministério Público não tem legitimidade para requerer a desconsideração da personalidade jurídica? Meu Deus do céu, vamos lá. O artigo que fala sobre isso é o artigo 50. Lá no meio do artigo, você já acha aqui, ó. Pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público. Pelo amor de Deus, gente. Como que não, né? Tem sim legitimidade para requerer, perdão. Artigo 50. B. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada de ofício pelo juiz quando presentes os requisitos previstos na lei civil. Olha só, o que o mesmo artigo 50 fala? Pode o juiz a requerimento da parte ou do MP. Então, precisa haver um requerimento. Não pode ser de ofício. Mesmo artigo 50. Tem que haver requerimento. C. Para desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo e tributárias, deve-se comprovar a prática de desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Olha só, gente, vocês vão aprender ainda em direito do consumidor e em questões que envolvam débitos tributários, que nessas questões, inclusive nas ambientais também, mas aí cada disciplina vocês vão aprender no seu tempo, que nesses três tipos de tutela de direitos, quando não há o interesse privado, tá? Aqui nós estamos reconhecendo, primeiro, direitos difusos e coletivos na relação de consumo, a dívida tributária, ela tem um interesse coletivo, público, né? E o ambiental mais ainda. Nesses casos aqui, não precisa haver desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tá? E nunca que eu vou cobrar algo
disso de vocês na prova, porque vocês não são obrigados a saber nada ainda de consumidor ou de direito tributário, mas eu trouxe aqui só para vocês conhecerem. Enquanto no direito civil, para desconsideração da personalidade jurídica, precisa haver o estado de insolvência causado pela prática de desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, nessas outras matérias, nessas outras searas, onde há um interesse coletivo maior, onde há um interesse público, indiretamente, basta que haja o estado de insolvência, tá? Então, são outras discussões, é outro fundamento, perfeito? Então, eu trouxe aqui só para vocês conhecerem, apesar de não ser ainda do nosso conteúdo, tá? Mas no direito civil precisa ter o quê? Isso vocês já aprenderam. Os dois elementos. Primeiro, o elemento objetivo, que é o quê? O estado de insolvência, somado ao elemento subjetivo, que é a má-fé, a má gestão patrimonial, a confusão patrimonial, o desvio de finalidade. Perfeito? Então, a correta é a letra D. Ela fala aqui, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, os sócios podem responder pelos efeitos de certas obrigações, independentemente do exercício de gerência ou administração, quando beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Gente, perfeito. Tá? Continua aqui na parte final do artigo 50, o mesmo artigo 50. Questão número 9 é sobre bens. Acerca dos bens, verifica-se que o Código Civil dispõe o seguinte: os bens públicos podem ser classificados em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Parece-me que está correta, gente. Parece-me que está correta. Vamos lá para os bens. Os bens públicos está aqui, ó, vamos ver. Inciso 1. Ele fala, são bens públicos. Os de uso comum do povo, primeira parte, ok. Os de uso especial e os dominicais. Me parece que é a letra A. Vamos ver se não tem pegadinha, se não tá bom demais para ser verdade. A letra B da 9 fala que as benfeitorias voluptuárias se destinam à conservação da coisa. Tá errado. A gente aprendeu que benfeitorias voluptuárias, elas estão no parágrafo 1º do artigo 96. São voluptuárias as benfeitorias de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Falar que benfeitoria voluptuária serve para conservar a coisa é mentir. A benfeitoria que serve para conservação da coisa é a benfeitoria necessária, aquela que necessita ser feita. Vejam o parágrafo 3º do artigo 96, o que ele diz. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Tá? Então, está totalmente errado aqui. E aí, o fundamento vai ser o artigo 96, e eu vou colocar aqui os dois parágrafos. O parágrafo primeiro, que explica o que é voluptuária, e o parágrafo 3º, que mostra quais são as benfeitorias que têm por finalidade conservar, que são as benfeitorias necessárias, o próprio nome já diz. Ok? Seguindo então aqui na questão número 9, a letra C, os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem, perdem o caráter de imóveis. Não, lá nos bens imóveis, artigo 81, inciso 2. Não perdem o caráter de imóveis os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Então, a gente tem aqui, ó, artigo 81, inciso 2. Não perdem. E a letra D, os bens móveis para os efeitos legais. Então, a gente viu que são móveis em regra, aqueles que podem ser movidos
de um lugar para o outro, sem perder a sua substância ou sofrer diminuição no seu valor. São móveis também aqueles que se movem sozinhos, os chamados semoventes. Mas, por força de lei, é possível que algumas coisas também sejam consideradas móveis, são chamados móveis para os efeitos legais. Estão no artigo 83 do Código. Então, aqui, ó, a letra D está dizendo que os bens móveis para os efeitos legais são as energias que têm um valor econômico, inciso 1, tá certo? E o direito à sucessão aberta. Não, gente, o direito à sucessão aberta tá lá no inciso 2 do artigo 80, ela é imóvel. O direito à sucessão aberta é imóvel por força de lei e não móvel. Deixa eu colocar aqui o artigo que fala que o direito à sucessão aberta, ele é imóvel, que é o artigo 82. Então, a correta era A mesmo. Era A mesmo. Décima questão. Uma prova para advogado, 2016. Isso mesmo, 2016, é isso. Conforme preceitua o Código Civil vigente no Brasil, é correto afirmar apenas que, letra A, as associações, ó, apenas, tá? Essa questão aqui, eu trouxe ela para vocês verem como é que tem banca que sacaneia na forma da questão. Então, ele coloca, é correto afirmar apenas, então, apenas que as associações são pessoas jurídicas de direito privado, então, apenas as associações são pessoas jurídicas de direito privado? B. As organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito privado? Vamos ver, acho que são, né? Também são. Pessoas jurídicas de direito privado. São, não são? Inciso 4º do artigo 84. Organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito privado. Gente, inciso 4º do artigo 44. Deixa eu colocar aqui, ó. Artigo 44, inciso 4. Associações também são, né? Artigo 44, inciso 1. C. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado? São. Artigo 44, inciso 5º. As empresas individuais de responsabilidade limitada são pessoas jurídicas de direito privado? As EIRELIs? São, né? Artigo 44, inciso 6. Ou seja, olha o que a banca queria que vocês respondessem. Todas as alternativas estão corretas. Isso dá um nó na cabeça do candidato na hora que ele está fazendo a prova. Porque ele fica, meu Deus, será que eu posso colocar que tudo é? Então, enfim, tudo é correto. Tá? É difícil você pegar a questão assim. Eu trouxe até para vocês verem. Porque tudo em cima tá certo, né? Se tudo em cima tá certo, eu não posso colocar apenas uma. Então, a única que eu posso colocar apenas é a letra E, que fala que todas estão corretas. Então, aqui na questão número 10, a gente tem o quê? O artigo 44 e os seus incisos. Se a pessoa sabe o artigo 44, ela responde.